André Zenobini e este é o Café com Z, especial por vídeo, porque eu vou fazer uma conexão direto com a cidade de Pelotas para conversar com meu amigo, professor de Ecologia, Marcelo Dutra. E hoje nós vamos conversar com ele algo muito especial, assunto nosso lá de trás, de algum tempo atrás, que é a situação do município de Pelotas e o seu plano diretor. Sofreu uma atualização recente no seu plano diretor para empreendimentos, para novos empreendimentos abaixo de 4 metros, e eu quero saber do professor Marcelo se ele ficou satisfeito, se ele gostou das alterações que foram feitas nesse novo plano diretor, que a Prefeitura de Pelotas vende como um olhar mais avançado às questões das mudanças climáticas. Professor, prazer falar contigo nessa tarde para a gente entender se realmente há um avanço significativo nessa nova política em Pelotas. Boa tarde. Bom, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Um prazer sempre retornar aqui e conversar contigo aí, com a tua audiência. Olha, o que eu posso dizer? Primeiro, é de fato um aceno do governo, é um aceno importante na direção, né, de regrar o uso, né, dos chamados terrenos baixos, planos, úmidos, né, e expostos, eventualmente, ao pulso de inundação ou sujeitos aos alagamentos. Então, de fato, isso é importante. Agora, com relação à medida propriamente dita, ela é muito tímida, né? Tímida no sentido de que orienta, mas são poucas orientações, deveríamos avançar mais. É uma orientação que, na verdade, vem por decreto, não vem constituída, né, por uma revisão de um projeto de cidade, que seria o plano diretor, e nem acompanhada de outros instrumentos significativos para nos tornarmos mais resilientes a este momento de mudanças climáticas e de um novo normal climático. E, claro, talvez aí o mais grave, porque a gente tem visto já manifestações dos setores, particularmente a construção civil, e que se diz não ouvida neste processo. Então, assim, aí é ruim, porque, claro, a gente está avançando em algo que é muito importante, a gente está avançando em algo que pode ser, assim, fantástico do ponto de vista da modernização de um instrumento que é, né, o de ajuste ao plano diretor, a este novo normal climático, mas sem ouvir os envolvidos, sem ouvir o setor que vai ser diretamente impactado com essas novas instruções, e parece aí um pouco, né, ruim. Então, acaba queimando a ideia e acaba, claro, que por outro lado, meio que revoltando o setor que se coloca como, né, pego de surpresa. Então, neste ponto, e aí eu quero tocar num tema que eu tenho me dedicado bastante, que é o da sustentabilidade, das melhores práticas ESG, e quando a gente fala em melhores práticas, a gente está falando de governança e de responsabilidade socioambiental, mas tem um outro pilar aí que ele fica circulando entre os três, que é o dos relacionamentos. E aí, neste caso, parece que houve ali um pecado, uma falha, uma falta no que diz respeito ao relacionamento, porque não há como a gente avançar sem um bom contato, uma boa comunicação e obviamente, uma boa ausculta àqueles, né, que fazem parte, que são partes interessadas no processo. E se isso não é feito, ou quando isso não é feito, todos acabam perdendo, porque ou aquele regramento não é aceito, né, e é questionado antes mesmo de ser validado, ou aquele regramento acaba não sendo seguido, acaba se perdendo. E se isso acontecer, é muito pior. Então, a gente aqui espera, né, que os próximos avanços se deem de uma outra maneira. E aí, claro, para além de oportunidades que se perdeu neste dispositivo de incluir, por isso que eu digo que é tímido, de incluir elementos
que vão muito além de apenas considerar algumas questões dos terrenos estarem mais baixos, ou de 4 metros, ou de 2 metros. Nós temos que, de fato, aí sim, orientar fortemente para que a impermeabilização seja mínima, para que a gente consiga verticalizar, para que a gente consiga, então, implementar uma drenagem verde verdadeira, para que a gente consiga ter, né, os empreendimentos em áreas contidas, preservados e, obviamente, associados a um sistema anti-alagamento. Ou seja, tem uma série de questões, né, consideráveis no campo da sustentabilidade e das melhores práticas que, neste momento, não parecem ter sido consideradas. E se forem em algum momento consideradas, tomara que sejam consideradas com o setor, né, e com as empresas, né, com o ramo da construção civil. Claro que o regrar, ele coloca todo mundo no mesmo barco, porque as empresas, gostando ou não, terão que fazer a sua adequação, mas o jogar contra também existe, né? A gente sabe que se não foram movidas, as empresas vão tentar derrubar o decreto ou, enfim, fazer suas medidas de contenção para tentar adequar a legislação àquilo que melhor entendem. Contudo, focando nessa parte ambiental da medida, lá atrás nós conversávamos muito, né, sobre essa parte de construção em áreas muito baixas de Pelotas, de construção que afetasse diretamente o solo. Eu li uma frase sua quando o senhor me respondeu ali, que esse é um passo, é o primeiro passo dentro do que o senhor viu. O senhor que participou ativamente de conselhos de mudanças climáticas da região, pode-se dizer que é o primeiro grande passo da região para debater esse tema nos planos diretor? Vou te dizer que sim e não. E aí, por quê? Bom, uma coisa importante. Quando a gente entra para o campo da sustentabilidade, mergulha, deixa de ser algo que tenha um significado única e exclusivamente ambiental, porque na prática não é. E mais, vai além do ambiental. A gente tem que considerar muito a responsabilidade, ou seja, a governança, né, de quem empreende e de quem regula empreendimentos, ou seja, o setor produtivo e também o setor público, né, precisam estar afinados para que uma boa governança se estabeleça. Então, por isso que toda e qualquer nova medida que vá, né, significativamente mudar as regras precisa ser conversada, precisa ser dialogada, não pode ser algo que de surpresa aconteça do nada, porque isso acaba tirando importância de algo que é muito importante. Então, eu acho que aí é um erro quando se insiste nesta prática, e por mais que as empresas ou incorporadoras ou que o setor se mobilize para derrubar um regramento, se ele acaba sendo imposto, se ele acaba não sendo, se ele não for, se não foi algo que surgiu construído entre as partes, ele de fato acaba realmente recebendo uma mensagem muito reativa, né, por parte daqueles. Então, assim, eu acho que neste ponto falha, então, talvez aí o governo, no sentido de não tentar construir junto, porque não tem por que não construir juntos, é do interesse de todos. A outra coisa importante é que não é só ambiental, não é só governança, mas também é social, porque os problemas, né, sociais são, vamos dizer assim, assustadores, porque diante deste novo cenário de mudanças climáticas, na medida que a gente permite que o empreendimento se estabeleça numa área de risco sem nenhuma medida, significa que em algum momento este impacto sobre as pessoas se abate, se estabelece. Então, tem uma questão social. Também quando a gente acaba permitindo que se altere as características do terreno, aterrando, por exemplo, num lugar para onde a água ia e ela não vai mais, ela vai acabar buscando lugares que são baixos e às vezes já ocupados há mais tempo, gerando ali, né, zonas alagadas e habitadas. Então, imagine o contexto social, a responsabilidade que um empreendimento deve ter quando busca uma alocação e, claro, naquele serviço público que autoriza ou não, também tem lá sua parcela
né, de responsabilidade. Então, não é só social, e não é só ambiental, não é só governança, e tem muito de relacionamento por conta da necessidade de construir juntos, mas também tem o fato de que os negócios precisam ser viáveis. A gente não pode inviabilizar os negócios. E essa é uma preocupação importante, porque, querendo ou não, existe uma indústria chamada construção civil, que é uma indústria forte, que gera emprego, que gera renda, que gera, né, ativos, e que, na medida que ela não vê a sua viabilidade garantida, ela simplesmente pode trocar de lugar, né? Vamos lembrar que a indústria da construção civil é uma indústria móvel. Ela se movimenta, ela pode trocar rapidamente de região, de cidade. Isso é muito fácil para quem é grande empreendedor da construção civil. Os menores talvez não, os mais locais, mas as grandes incorporadoras podem migrar muito facilmente. Então eu não posso derreter a viabilidade destas empresas, mas ao mesmo tempo eu não posso permitir que seja tudo feito, né, ao sabor e ao desejo das empresas. Ou seja, eu preciso ter regras no jogo. É importante que essas regras sejam bem compreendidas e que a orientação se dê e de uma forma bastante clara. Mas também não dá para ser nada apresentado de surpresa, tampouco colocado em prática, sem nenhum debate, sem nenhuma discussão a respeito do que se trata. Dentro daquilo que foi posto, né, principalmente dessas áreas mais baixas, aí, quando fala em nova construção em áreas abaixo de 2 metros de altitude, e aí ele faz uma menção, né, desde que se garanta a absorção de água de 40% do lote, mediante pisos permeáveis e coberturas com vegetação. Te agrada esses termos ou ainda é risco? Olha, vamos considerar que para inundações, para a invasão de águas, só deixa de ser risco quando eu estou em uma área contida. E este nem é o nosso maior problema. Quando a gente fala de Pelotas e fala assim, qual é a nossa região mais sujeita a este risco da invasão das águas? É o Laranjal. Ou quando a gente considera algum ponto da margem do Pelotas ou da margem do Canal São Gonçalo, no Vale do São Gonçalo, que não exista nenhum tipo de contenção. Então, essas são as áreas mais quentes, perigosas para o pulso de inundação. Tudo bem. Fora isso, quando a gente considera, aí sim, os alagamentos. Os alagamentos são, vamos dizer assim, o tipo de ocorrência mais comum nas chuvas, nem precisa ser uma chuva de muito volume, mas especialmente nas chuvas volumosas. Ou seja, se a gente já vinha tendo episódios de alagamentos, a tendência, pelo menos o que o cenário nos mostra, é que nós vamos ter a recorrência desses alagamentos por aqui. Para evitarmos isso, nós precisamos de um bom sistema anti-alagamentos. Ou seja, a drenagem tem que ser muito boa, o sistema de casa de bombas, e a gente tem que impermeabilizar o mínimo possível. E essa impermeabilização, ela talvez até possa mudar de projeto para projeto, porque eu tenho que garantir que o aterro seja mínimo, que a impermeabilização seja mínima. Né? Porque às vezes pode até não aterrar, mas impermeabilizar uma parcela, né, grande. Então, eu não colocaria percentuais, né? Talvez seja aí uma vontade de garantir algum percentual. Eu tentaria garantir que exista, né, um percentual não, mas um valor mínimo possível, né, que se não se ultrapassasse, né, o volume ocupado pelo empreendimento em termos de área impermeabilizada, né, tipo, para além do edificado propriamente dito. Talvez tenha que se buscar uma forma ou uma fórmula ideal, mas o fato é que a gente precisaria ter o mínimo de impermeabilização e o máximo possível, né, de áreas permeáveis ajustadas não só com pavimentos, né, que sejam pavimentos mais ou superfícies que foram ali cobertas por algum tipo de revestimento que tem o potencial de infiltração. Tem que ir além, tem que usar vegetação, hoje em dia tem
né, já se tem conhecimento sobre, né, drenagens naturais, microdrenagens naturais que são utilizadas e com presença de vegetação drenante. Existem recursos tecnológicos e conhecimento, né, que são baseados na natureza, que são muito significativos, e são importantes e são práticos de serem feitos. Agora, o que mais me parece assim, mais me chama a atenção é que nós precisamos, para além disso, abrir um debate com relação à verticalização. Pelotas tem total condição, principalmente nesses bairros mais planejados, e que alguns são pretendidos, né, para serem alocados nas áreas que são consideradas aí baixas, planas e úmidas, ou abaixo da cota de 4 metros. Se é em área contida, não vejo nenhum problema em edificar, só tem que garantir que se tenha um bom sistema anti-alagamento e que seja vertical. Porque o vertical, ele me garante que eu consiga ter no empreendimento, né, um conjunto de habitações relativamente, né, alto, em termos de número de habitações, né, que são colocadas no mercado, sem com isso ocupar um espaço, né, uma espaço área grande, natural relativamente grande. Ou seja, se eu considerar o proporcional entre número de habitações e área efetivamente ocupada e impermeabilizada, essa distância é grande. Então, nós temos que migrar para isso. Aqui se fala muito do UNA, né, do Parque UNA, mas o Parque UNA, por exemplo, ele é um dos poucos empreendimentos que acaba, vamos dizer assim, reunindo o melhor exemplo para se edificar numa área considerada baixa, plana e eventualmente úmida, que é o caso de vertical, para que aquelas torres tenham sido possíveis, se fez uso do potencial construtivo, ou seja, áreas naturais que foram averbadas em matrículas e que se permanecerão no seu formato original natural para sempre, né? Áreas naturais adquiridas. Sim. Nós temos, além disso, o fato de que a drenagem é verde, tem pulmão de água, tem vegetação drenante, está entre 2 canais de drenagem, bastante forte, bastante robustos, está protegido, então, dos alagamentos. Ou seja, eu tenho ali um conjunto de iniciativas e práticas que fazem daquele empreendimento um empreendimento seguro. E ele está numa área contida. Então, eu tenho ali a contenção, então, livre da possibilidade da invasão de águas, e eu tenho um sistema anti-alagamento estabelecido que garante que aquilo ali não vá, né, com uma chuva, mesmo que muito forte, ser ocupado pelas águas. Então, esse é o melhor dos mundos. Nós precisamos repetir este modelo em outros lugares. Professor, eu sei que o senhor está com tempo curto, mas eu tenho uma última pergunta, que é uma análise que eu preciso que o senhor faça da situação que nós vivemos nesses últimos dias lá em São Lourenço do Sul, mostrando que nós não estamos livres ainda de inundações, de cheias. O solo está muito encharcado, né? Ele ainda não secou, ele ainda tem seu poder de absorção muito reduzido, e eu queria que o senhor fizesse uma avaliação do que levou a gente a ter aquela situação em São Lourenço do Sul recentemente. Bom, lamentável, me solidarizo com o povo de São Lourenço do Sul, né? O prefeito Zilmuth, quando o evento estava ali se reproduzindo, eu o contatei, conversamos assim rapidamente, me coloquei à disposição. Nós temos uma unidade da Universidade Federal do Rio Grande lá, então ele está recebendo todo o apoio técnico e assistência possível da universidade. Então, o fato é que São Lourenço acabou sendo, nos últimos dias, aí, né, nesse último evento, acabou sendo alvo de uma carga de precipitação aumentada, né, que poderia ter sido Pelotas, que poderia ter sido Turuçu, que poderia ter sido Rio Grande, qualquer outro município. Então, é isso que a gente está observando. Às vezes a gente fica com receio, com medo, né, que esses eventos de maior gravidade venham se reproduzir apenas quando a gente tem um El Niño, por exemplo, né? Mas a gente agora está observando que até mesmo num período em que não é El Niño, não é Laninha, mas é um período regular de chuvas, que estas chuvas estão meio que fora do normal. E aí, este foi um caso. E a gente nunca sabe
quando vai vir. Por isso que até eu tenho dito que, né, e já falei até para vários colegas teus daí da imprensa, em alguns jornais, de que a gente está muito focado, né, nessa previsão. Olha, vai chover, não vai chover, vai ter um tempo assim, vai ter um tempo assado, agora vai ser normal, agora não vai ser normal. A gente está muito preocupado nessa interpretação e depois, né, na sequência, muito preocupado em conseguir estabelecer o melhor alerta para que as pessoas fiquem preparadas, mas a gente está pouco focado no que eu, Marcelo, considero absolutamente importante, que é a prevenção e adaptação a esses eventos. Então, nós não estamos ainda com foco forte na prevenção. Aí, quando eu digo prevenção, vamos pensar melhor o nosso plano diretor. Temos que construir isso de uma forma que a gente se prepare para esses eventos. Vamos incluir novos instrumentos de planejamento e gestão para que a tomada de decisão dos secretários, do prefeito, seja a melhor possível. E que isso quer dizer, vamos mapear as nossas áreas de risco, vamos reconhecer, né, quem está, né, quantas pessoas temos distribuídas ou alocadas nessas áreas de risco, quantos negócios estão, né, presentes nessas áreas de risco. Este mapeamento é necessário para que a gente possa direcionar os recursos, né, que são, vamos dizer assim, os mais gritantes para aqueles pontos onde ele realmente é necessário e vai fazer diferença para uma adaptação. Então, não adianta a gente, por aí, ir buscando recursos e fazer obras e investimentos se a gente não tem certeza de que aquela obra é a obra mais urgente, ou se a gente não tem certeza se aquela obra é a que vai proteger mais, seja um negócio ou pessoas. Então, a gente está meio que assim no escuro, e isso a gente precisa mudar, estudando melhor os terrenos e melhorando os nossos processos e o nosso controle sobre o espaço. E claro que isso não se faz sem planejamento. Professor Marcelo Dutra, eu queria agradecer muito a tua participação aqui, para a gente ter esse bate-papo. Volte quantas vezes o senhor quiser, que o senhor é de casa. Beleza, muito obrigado pelo espaço. Um abraço, nós voltamos a qualquer momento com mais informações de Rio Grande, Pelotas e toda a nossa região sul. Tchau, tchau.